Todos? Oi. Senhoras e senhores, boa tarde. Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde à imprensa presente. Em nome do senhor Lamberto Fontes, eu cumprimento o público presente. E uma boa tarde também aos representantes da Associação Rural Campo Aberto e Região. Eu diria hoje, nessa tarde, que seria um prazer de termos aqui a presença da CEMIG, a qual nós solicitamos para que mandasse aqui o seu representante, para que pudéssemos aqui realizar o fórum comunitário. E só para vocês terem conhecimento, nós já fizemos 3 pedidos à CEMIG para que nós possamos aqui realizar esse fórum comunitário. O primeiro pedido foi através de um requerimento em 19 de fevereiro deste ano. O segundo, ele foi no dia 22 de outubro deste ano. E o terceiro é que nós mandamos recentemente. A CEMIG nos enviou um ofício e, para mim, uma falta de respeito muito grande com os moradores de Araxá e toda a região. Eles me mandaram um ofício e me disseram o seguinte: eles queriam, primeiramente, fazer uma reunião com os vereadores, para depois pudéssemos aqui marcar uma reunião com os moradores representantes das entidades de Araxá. Simplesmente eu ignorei, não respondi a eles, porque para mim isso é uma falta de respeito com os moradores da cidade de Araxá. Quem tem que prestar contas, quem tem que esclarecer os fatos da nossa comunidade é a CEMIG. O vereador tem a obrigação de fazer o que nós estamos fazendo nessa tarde de hoje, que é o Fórum Comunitário. E aí respondi simplesmente para representantes da CEMIG aqui em Araxá, que o fórum, com a presença ou não deles aqui, este fórum seria realizado. Porque a obrigação do vereador é promover um fórum comunitário, o qual aqui eu queria mais uma vez parabenizar o vereador Roberto, né, o qual ele era o presidente que organizou esse fórum comunitário. Então fica aqui, Roberto, mais uma vez, parabéns. E então eu falei, com eles ou não, nós iremos realizar esse fórum comunitário. E eu quero dizer para vocês o seguinte: na semana retrasada, representantes da CEMIG, eles estiveram aqui na cidade de Araxá, lá no Tauá Grande Hotel. Só que ali eles limitaram os convites para as pessoas participarem daquele fórum, não vou dizer um fórum, de uma reunião, onde simplesmente direcionaram alguns convites. Eu, particularmente, não recebi deles nenhum convite sobre o que foi debatido ali no Tauá Grande Hotel. Eu apenas questionei, inclusive no rádio, o motivo pelo qual eles não fizeram, por que não promoveu então este encontro aqui na Casa do Povo, onde com certeza poderíamos estar junto aqui com o nosso fórum comunitário, respondendo as perguntas de vários moradores. E quero dizer para vocês, a indignação é tão grande com relação à CEMIG, porque a CEMIG, para mim, ela faz diariamente, principalmente na mídia, propaganda enganosa. Propaganda falando sobre prevenção, mas a prestação de serviço da CEMIG deixa muito a desejar. Nós temos aqui representantes da Associação Rural Campo Aberto e Região. Inclusive, tomei conhecimento que neste final de semana, aquela região da Antinha, eles estão sem energia elétrica. E com isso, os agricultores fazendeiros ali daquela região estão no prejuízo, porque não tem como tirar o leite do gado, porque acabou a energia e a ordenha. E o leite onde fica acondicionado, que é nos tanques resfriador, também estão perdendo. Mas isso aqui eu já orientei os representantes, através da nossa assessoria jurídica, para que eles possam fazer um boletim de ocorrência e entrar com uma ação contra a CEMIG, de danos materiais e principalmente danos pessoais. Porque a CEMIG, se você não pagar uma conta de energia, simplesmente eles vão até a sua residência e cortam a sua energia. Agora, eles fazem o que eles bem acham que está legal para você. Daqui a pouquinho, eu quero mostrar para vocês, aqui no retroprojetor, algumas fotografias tiradas pela minha assessoria e mostrar para vocês como é precário a prestação de serviço da CEMIG aqui na cidade de Araxá. Eu acho interessante. A CEMIG, desde o ano passado, eu falo da CEMIG. Já tentaram falar comigo no particular,
Só que comigo não tem conversa no particular não, viu, Neia? Questão de comunidade, não é para mim que tem que dar satisfação, é para toda a comunidade. Olha só, se você, à noite, passando pela Getúlio Vargas, você como um cidadão, deparou com um poste, com uma lâmpada queimada, se você quer colaborar, ligar para o 116, se você não estiver em mãos com uma conta da CEMIG ali nas proximidades, eles não te atendem. Então virou uma burocracia, porque terceirizaram o serviço. Eu me lembro muito bem na década de 80, né, Juninho? Que a CEMIG, ela rodava 24 horas por dia na cidade de Araxá. Me lembro muito bem que tinha um carro da CEMIG para baixo e para cima, e de maneira, por iniciativa própria daquele motorista, ele já trocava uma lâmpada do poste. Hoje não. Se passar um carro da CEMIG ali agora e tiver uma lâmpada queimada, ele só vai atender para trocar aquela lâmpada se chegar para ele uma ordem de serviço, que começa em Belo Horizonte, vem para Uberlândia, para depois chegar até Araxá para executar o trabalho. Agora eu acho interessante que a conta de luz não. Fechou o mês, ela chega na sua casa e se você não pagar, vai cortar a sua energia. Eu estou com uma campanha no rádio, estou divulgando o seguinte: a CEMIG vai responder também por abuso de autoridade, invasão de domicílio. Porque se por um acaso aquele morador não pagou a sua conta de energia e o terceirizado da CEMIG, ele for até aquela residência para fazer o corte da energia, se por um acaso ele romper qualquer obstáculo, pulando o muro, pulando uma grade para poder cortar a energia, ele poderá responder por invasão de domicílio. Se quiser cortar a energia, que corte, faça o rompimento lá no poste. Eu tenho deparado com algumas situações, eu estou orientando as pessoas. Ela tem que pagar a conta, tudo bem, tem que pagar, mas se caso houve um rompimento, ela não estava em casa, e aqueles indivíduos numa moto chegou, pulou o muro e cortou, isso é uma invasão de domicílio. Então a CEMIG terceirizou, e aqueles homens que cortam a energia por aí, que faz o rompimento, parece que eles recebem por produção. Quanto mais energia romper, mais eles cortar, mais eles ganham. Já me deparei com a situação, Fabiano, deles chegaram numa residência, a pessoa pagou a conta e eles falaram, não caiu no sistema, então eu vou ter que cortar a sua energia, depois você vai na CEMIG, aí a gente retorna e faz a religação. E com isso, gera o quê? Prejuízo para aquele morador que custou arrumar um dinheiro para pagar a conta atrasada e agora vai ter que pagar outra ligação. Então nós temos que abraçar essa causa, gente, porque infelizmente a CEMIG está igual a Copasa. Não vou nem falar de Copasa, porque Copasa é outro departamento. Mas a CEMIG está gastando aí milhões e bilhões com mídia, fazendo propaganda maravilhosa, lindas propagandas, mas na verdade não é aquilo que você está ouvindo no rádio. Eu tenho aqui algumas fotografias, eu queria que vocês prestassem bastante atenção, que eu quero mostrar para vocês. Olha só a situação. Isso aqui, eu não fui nos bairros não, foi logo aqui no hipercentro. Temos aqui a Avenida Getúlio Vargas. Isso aqui no período noturno, aqui é uma lâmpada do poste que está queimada. Mariano de Ávila, logo aqui com a Getúlio Vargas, temos aqui também outra lâmpada queimada. Olha só, Dom José Gaspar, temos também aqui um problema sério, além de termos aqui esta vegetação, esta árvore, pegando toda a alta tensão, temos também aqui outra lâmpada queimada. Isso aqui também, outra lâmpada queimada. Essa escuridão toda porque falta uma lâmpada aqui no poste. É a mesma coisa aqui na Mariano de Ávila. Rio Branco, lâmpada queimada. No início, ali próximo ao cemitério. Mesma coisa. Rua Consolação, lâmpada queimada. Olha só, Rua Pauares. Eu acho que é a única rua da cidade de Araxá, Juninho, que em toda a sua extensão, o poste é de madeira. O poste ainda é de madeira. Em toda a extensão da Rua Pauares. Aí, me responderam o seguinte, falaram que a responsabilidade da troca dos postes seria
a responsabilidade da prefeitura. Aí, com essa resposta, eu fiz outra pergunta. O porquê que, então, quando acontece um acidente de trânsito, com o veículo, ele parte o poste no meio, quem faz a troca é a CEMIG através do serviço terceirizado. E olha só, se um carro bater no poste ali agora, jogar o poste no chão, de imediato a CEMIG vai no local, faz a substituição do poste, e um detalhe, paga-se R$ 2.500 pela substituição do poste. Detalhes, na rua Santo Antônio, houve um acidente, jogaram o poste no chão, Fabiano, a CEMIG foi no local, trocou o poste, o motorista pagou pelo poste. E depois de 15 dias, é que a CEMIG foi no local para colocar a lâmpada, para dar o quê? Para claridade naquele local. Preocupou em pegar os 2.500, trocar o poste, e depois de 15 dias, que eles foram para colocar uma lâmpada. Olha que absurdo. Então, temos também caso, até quem fez a indicação foi o Farley, e eu reforcei, lá no bairro Luciano Lemos, onde a CEMIG, ela está com um poste em frente a uma garagem de uma residência. Questionei para eles, diz que o problema é da prefeitura. Perguntei novamente, o porquê que então, quando quebra-se um poste, quem troca não é a prefeitura e são eles. Não me responderam. Pode passar. Olha aqui, ó, poste de madeira, Pauarres. Olha, gente, isso aqui, todos sabem, olha só, ao lado do Colégio Dom Bosco, é aquela rua chamada Rua Sacramento. Aquela rua na lateral, toda escura, aqui ao lado do Dom Bosco. É o mesmo local. Essa aqui, gente, a situação é o seguinte, temos o poste, só que a área, além escura, o que está provocando essa escuridão toda? Isso aqui é uma árvore, isso aqui são as galhas da árvore, olha só. E com isso aqui, além de estar pegando em toda a rede de alta tensão, e ainda está o quê? Atrapalhando a luminosidade da via pública. Falta o quê? A poda desta árvore, que não é de responsabilidade da prefeitura. A responsabilidade aqui é da CEMIG, porque lá tem pessoas preparadas, tem material preparado para fazer esse tipo de poda aqui. Porque se colocarmos aqui um funcionário da prefeitura para realizar essa poda, com certeza vai dar problema. Então isso aqui é de responsabilidade da CEMIG. Pode passar. Aqui tudo é uma árvore, ó. Essa escuridão toda aqui é por causa desta árvore que está tampando o poste. Agora aqui, volta por favor. Gente, Rua Francelino Cardoso. Sabe onde é esta rua? Sabe onde é essa rua, Farley? Esta rua aqui está ao lado da CEMIG, ao lado do escritório da CEMIG. Olha só que incompetência dessa CEMIG, gente. Olha que absurdo. Graças a Deus eu consegui pegar uma imagem aqui pelo meu assessor. Olha só, passa por favor. Aqui, gente, essa escuridão toda aqui, Roberto, aqui é a Fundação Calmon Barreto, o lado da CEMIG aqui. Pode passar. Escuridão. Olha aqui. Aqui, ó, é uma árvore que está seca. Aqui essa seta indica que passa uma rede de alta tensão. E isso aqui está ao lado da CEMIG, ali próximo à casa do ex-prefeito Antônio Leonardo. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Olha aqui. Ô, Eustáquio. Está vendo essa árvore aqui, Eustáquio? Aqui não vai dar para vocês visualizar, não. Isso aqui, ó, são as fiações da CEMIG, a rede de alta tensão, justamente passando aqui no meio destas árvores. Aí fica a pergunta, responsabilidade de quem? Pode passar. Olha aqui, ó, olha só, aqui uma galha de uma árvore, que para mim, isso aqui já secou, de tanto eu estar, quando venta, este fio de alta tensão, ele fica batendo aqui, deve jogar uma descarga elétrica aqui, e com isso, essa árvore aqui morreu, está seca. Está seca. Francelino Cardoso, rua ao lado lá da CEMIG. Pode passar. Pode passar. Olha só. Avenida Araceli de Paula. Isso aqui, gente,
é próximo ali a Getúlio Vargas. Temos ali uma arborização também, olha só. E a rede de alta tensão, ela está passando aqui no meio desta árvore aqui. E com isso, imagina vocês, se por um acaso, um garoto soltando uma pipa nesse local, essa pipa vem a enroscar aqui nessa vegetação, e se ele correr o risco de subir para tentar tirar isso aqui, ele pode tomar uma descarga elétrica. Pode passar. Então é isso aí. Eu fiz questão de apresentar para vocês essas fotografias, mas infelizmente, a CEMIG, através do seu presidente, o senhor Djalma, não tiveram a competência de mandar algum representante. Mas é o seguinte, estou feliz por ter vocês, vereadores, aqui comigo. De um jeito ou de outro, esse fórum ia acontecer. Estou feliz porque tem pessoas aqui representando a comunidade, como o senhor Lamberto, tem pessoas aqui representando a Associação Rural do Campo Aberto, e eu tenho certeza que esse fórum, de um jeito ou do outro, vai ter que ter uma resposta. Sabe por quê, Fabiano? Eu quero dizer para vocês, meus amigos vereadores, eu estarei formulando um questionário, eu estarei com algumas perguntas, eu estarei direcionando essas perguntas, um questionário. Nós iremos fazer também uma moção de repúdio. Vou estar encaminhando para o presidente da CEMIG, vou estar encaminhando para a ANEEL, vou estar encaminhando para o Ministério Público aqui do nosso município, Belo Horizonte, e mandando também para o Ministério Público Federal. Estarei mandando também uma cópia de toda essa documentação, principalmente das imagens, e está sendo gravado, estarei mandando também para o PROCON de Minas, não é de Araxá não, com todo o respeito, estarei mandando a uma esfera superior, porque eu quero resposta de lá. Porque se você paga, o Código Consumidor é muito claro, né, Roberto? Se você paga, você tem o direito de buscar a resposta e ter qualidade na prestação de serviço. É o que não está tendo por parte da CEMIG. Então, nós estaremos formalizando um questionário com toda a documentação, estarei enviando para todos esses órgãos, e vocês podem ter a certeza que, não digo agora, após o recesso, eu estarei de volta com toda a documentação, trazendo aqui na Casa do Povo e levando ao conhecimento de toda a imprensa de Araxá e região o que está acontecendo em Araxá com relação à CEMIG, o descaso, a péssima qualidade da prestação de serviço aqui. Então, eu quero que vocês entendam, eu gostaria que os vereadores também se pronunciassem, fizessem suas considerações, para que nós não delongarmos muito aqui, porque o que eu tinha que apresentar para vocês, o motivo pelo qual a gente promoveu esse fórum comunitário, vocês viram principalmente aqui pelas imagens. Então, nesse momento, eu queria passar a palavra aos vereadores, e gostaria primeiramente de passar para o meu amigo vereador Pezão. Boa tarde, pessoal. Infelizmente, era uma oportunidade para que nós entrássemos em contato com a CEMIG, com o pessoal do CEMIG, eles dão a explicação para nós da situação que nós se encontramos na Araxá. Antigamente nós tínhamos a CEMIG aqui, a central da CEMIG, felizmente mudou para Uberlândia e nunca mais foi o mesmo jeito. Tinha um atendimento muito bom através do superintendente da CEMIG, várias pessoas que passaram por aí, pessoas boas, que atendiam muito bem, que agora infelizmente foram embora, a CEMIG foi embora e nunca mais nós teve um trabalho de retorno, de pedido, nunca mais nós fomos bem atendidos. E hoje que nós teríamos a oportunidade de conversar através do pedido do sargento Hamilton para esse fórum, infelizmente não vem acontecer por causa da falta da presença de uma pessoa desse. Então, eu acho que muita falta também de responsabilidade da CEMIG e um descaso com a Câmara Municipal de Araxá. Muito obrigado. Obrigado, vereador Pezão. Passo a palavra agora à vereadora Neia. Boa tarde. Boa tarde a todos presentes. Gostaria de cumprimentar você, sargento Hamilton, pela essa iniciativa, né? E que essa iniciativa não fique em vão. Eu tinha uma pergunta para fazer lá na CEMIG, uma rua lá
no Boa Vista, que eu vou te encaminhar para depois o senhor está mandando, que cobra taxa de iluminação sempre que ela não tem seu poste de iluminação na rua. Queria perguntar os critérios que eles cobram essa taxa de energia sempre que não tenha a iluminação na rua. Mas isso eu vou estar encaminhando para o senhor, como o senhor vai encaminhar até eles, eu vou fazer tudo certinho para o senhor encaminhar junto essa resposta e depois nós obter as respostas. Obrigada. Obrigado, vereadora Enéia. Eu queria pedir aos amigos nobres vereadores, e qualquer pergunta que queiram formalizar para a gente estar encaminhando para a CEMIG, por gentileza depois pode deixar com a doutora Valquíria, que a gente vai estar fazendo esse questionário e com certeza eu gostaria então que os vereadores participassem também com suas perguntas. Concedo agora a palavra ao vereador Eustáquio. Boa tarde, vereador Sargento Hamilton. Quero cumprimentar meus colegas vereadores aqui, através do vereador Fabiano. O vereador Sargento Hamilton, não preocupa não, para mim não é surpresa não. Surpresa se eles estivessem aqui prestando esclarecimento aos nossos requerimentos, principalmente os requerimentos de Vossa Excelência. Há uns 3 ou 4 meses atrás, teve um acidente ali no cruzamento da Wilson Borges com a Edmar Cunha, e o qual quebrou o poste. Eles foram lá, simplesmente tiraram os postes. Pode ir lá para ver, os fios estão lá expostos, são fios energizados. Eu cobrei, eles falou que de imediato iria colocar o outro poste lá, resolver aquele problema. No final da Wilson Borges, também lá tem aquela quadra de futebol que tem lá. Lá tem 8 postes, dos 8 tem 4 que estão com as lâmpadas queimadas. Também já cobrei através de requerimento, nada foram feitos. E quero te adiantar uma coisa, eles estão pensando, querendo passar essa iluminação pública para a prefeitura. Parece que até o nosso prefeito concordou. Tem um agravante muito grande que eles deveriam olhar. Essas cruzetas que são de madeiras, que são centenas e centenas, elas estão para cair. E eles não têm nenhuma para trocar. Sabe por quê, vereador Sargento Hamilton? É porque, não, o ano que vem nós vamos passar isso para a prefeitura e aí eles se viram. E você sabe que trocar uma cruzeta dessa aí, além de, ela é muito cara e dá um trabalho tremendo. Então a prefeitura está nem aí com Araxá, a CEMIG está nem aí para Araxá. Então é lamentável. Todos os requerimentos que já passei para eles, não tive resposta. Excelência, está certo fazer esse fórum comunitário. Sua parte você fez. E parabéns por ter conseguido trazer aqui 8 vereadores. Muito obrigado. Te agradeço, Eustáquio, pode ter certeza que o que depender dessa casa aqui, eles vão ter que explicar muito antes de passar qualquer coisa para a prefeitura. Concedo agora a palavra ao vereador Romário. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a todos os presentes no fórum de hoje e cumprimentar e parabenizar o vereador Sargento Hamilton pela iniciativa do fórum comunitário. Fórum este muito importante no sentido de estar cobrando ações rápidas e emergenciais nos pontos que precisam de estar tendo um suporte pela CEMIG, que deixa muito a desejar. Muitas vezes acontece falta de energia elétrica e eles demoram muito para estar solucionando o problema. Então, parabéns pela iniciativa do fórum e parabéns também por essa moção de repúdio à CEMIG, que é uma prestadora de serviço, e já que nós pagamos taxas, impostos e a conta de luz em dia, nada mais justo do que cobrar uma boa qualidade de serviço. Parabéns. Obrigado, Romário, pelas palavras. Eu passo a palavra agora ao vereador Farley. Boa tarde, Sargento Hamilton. Em nome de Vossa Excelência, quero cumprimentar os demais vereadores, colegas, cumprimentar o público presente aqui, em nome da Simone aqui, cumprimentar todos os presentes. Sargento, como você disse, na hora que o senhor estava apresentando e mostrando essas fotos, a respeito do poste do Luciano Lemos, esse senhor já me procurou, o qual procurou o senhor também, porque esse poste está mais ou menos a 1 metro para dentro da garagem dele. E ele já procurou várias vezes a CEMIG para que fizesse essa retirada do poste, porque
Toda vez que vai sair com o carro e entrar com o carro, é uma dificuldade. Porque esse poste atrapalha, não tem como ele mudar a casa do lugar. Então é mais fácil mudar esse poste. Só que toda vez que ele vai lá, que ele foi, que ele já procurou, segundo eles, que a responsabilidade é de um empreendimento que fez na época essa casa. Quando ele adquiriu a casa, esse poste já estava dentro da garagem. Ou seja, não dentro da garagem, mas 1 metro dentro da garagem, obstruindo a entrada e saída de carro. E aí eles falaram para ele que tem como trocar, mas pediu R$3.000 para ele para trocar o poste. Isso é uma vergonha, porque aquele poste está obstruindo a garagem do rapaz lá, só que não foi ele que colocou o poste. Certamente foi a CEMIG, ou então a empreiteira que fez o serviço da época. Então é uma reclamação que já tem anos que eles estão pelejando para ver se consegue arrumar isso e não conseguiu. Outra coisa também, sargento, é porque a presidenta Dilma conseguiu um desconto na conta de energia para a residência de 18,14% para residências e de 32% para a indústria, 32%. E por que a CEMIG de Minas não aderiu essa redução? É uma pergunta que eu gostaria de fazer para eles também. Porque é uma lei federal, porém é uma negociação com os estados. Será porque o nosso governador é do PSDB? É uma pergunta que eu gostaria de ter uma resposta. Porque essa redução não chegou aqui para nós. Então eu quero parabenizar por esse fórum. É um momento da gente fazer as colocações, apesar de os representantes da CEMIG não estar aqui. Eu tenho certeza que essa documentação que o senhor vai enviar, espero, junto com você, torcendo, que você tenha uma resposta. Parabéns, e é isso que eu tinha para hoje. Obrigado, vereador Farley. Eu gostaria que você formalizasse essa pergunta, para que a gente possa mandar junto com esse questionário. Eu gostaria agora de passar a palavra ao vereador Fabiano. Uma boa tarde a todos. Queria cumprimentar o vereador Sargento Hamilton pela iniciativa do fórum e, através do vereador Sargento Hamilton, eu cumprimento cada um dos meus colegas presentes aqui no plenário e parabenizo também por cada um dos vereadores que estão aqui nesta tarde, cumprindo com seu dever, cumprindo com seu papel, dando a sua contribuição na missão de legislar. Gostaria de cumprimentar também a imprensa local que se faz presente aqui. Eu faço através do Germano Afonso. Cumprimento a sociedade aqui presente através do senhor Lamberto Fontes, que também é um cidadão extremamente participativo, atuante, e que dá essa demonstração através da presença aqui no plenário. Vereador Sargento Hamilton, as palavras são poucas nesta tarde de hoje. Falar para quem? Cadê as pessoas que deveriam estar aqui? São de repúdio as palavras nossas. São de lamentações e diria até de tristeza. Cobra-se tanto do agente político, cobra-se tanto das autoridades, e tem que se cobrar mesmo, mas é preciso, principalmente os órgãos representados e representativos, que tenham mais comprometimento e mais seriedade no trato com as autoridades constituídas. Todos que estão aqui disputaram um processo eleitoral democraticamente, venceram nas urnas, e aconteça o que aconteça, em que pese o que for, são os legítimos representantes da sociedade. E nós temos, constitucionalmente falando, a nível local, o direito de convocar estes fóruns, não de acordo com o que nós achamos que deve ou não ser feito, mas em cima principalmente de uma responsabilidade que todos nós, vereadores, temos, a partir do momento que nós estamos aqui para representar
a sociedade civil organizada. E eu tenho certeza que Vossa Excelência, se não fosse a sua seriedade, o seu respeito não só com o seu eleitorado, mas com a cidade de Araxá, não teria proposto este fórum. Então eu quero parabenizá-lo mais uma vez pela iniciativa e quero dizer que a gente fica extremamente triste por não termos aqui as pessoas que precisavam estar. Quero também, doutora Valquíria, que fique registrado algumas indagações, porque não vou ficar aqui fazendo perguntas sem não tem nem representante da empresa. Acho que eles não merecem tanto, mas algumas coisas eu gostaria de perguntar. Por que que eles não mandaram algum representante para este fórum? É a primeira pergunta. Se há neste momento algum evento, alguma atividade, algum workshop que justifique estarem todos reunidos neste momento e que não pudesse então sair uma pessoa sequer. Está acontecendo alguma coisa da CEMIG neste momento, sobretudo em Araxá? É outra pergunta que eu faço. Outra pergunta que eu gostaria de saber é se foi convidado também só os representantes da CEMIG ou se algum representante da Prefeitura de Araxá também foi convidado para o fórum, para que a gente inclusive pudesse, se tiver sido, debater essas questões de responsabilidades. Muitas vezes, conforme bem disse Vossa Excelência, o vereador Sargento Hamilton, acontece o jogo de empurra. A responsabilidade é da Prefeitura, neste caso, a responsabilidade agora é da CEMIG. Então, no meu entendimento, também era importante alguém do poder público para que pudesse até colaborar e contribuir com a dinâmica do fórum. Era o que eu tinha. Obrigado pela iniciativa, parabéns pela iniciativa e muito obrigado por ter proporcionado à sociedade este momento, em que pese, Sargento Hamilton, estar desta forma. Parabéns. Obrigado, vereador Fabiano, pelas palavras. Eu queria só já te adiantar para Vossa Excelência que os convidados aqui para esse fórum comunitário, desculpa, não foi lido por mim no início, e aqui foi o agente comercial de relacionamento da CEMIG de Araxá, a senhora Gleis Maria Rodrigues Goulart, ao diretor-presidente da CEMIG de Belo Horizonte, o senhor Djalma Bastos de Moraes, a supervisora da CEMIG de Uberaba, a senhora Adriana Aparecida da Silva, e o secretário municipal de desenvolvimento urbano de Araxá, o senhor João Bosco Bois. Infelizmente, nem a prefeitura, nem o representante que se diz aqui na Casa do Povo, do prefeito também não está presente. E adiantar também para Vossa Excelência, que aqui está em mãos o AR, os quais eu enviei a essas pessoas que eu acabei de citar. Temos aqui recibos, e aqui a CEMIG, com muita falta de respeito para o meu gosto, mandando para mim um ofício, querendo primeiramente conversar com os vereadores, para depois conversar com a comunidade. Isso aqui, confesso para você, Fabiano, confesso para Vossa Excelência, que esse ofício que eles mandaram para mim, que aqui quando fala, se poderíamos com antecedência de 8 dias, conversar primeiramente com os vereadores, eu já ignorei, porque isso aqui é falta de respeito com os moradores de Araxá. Nós somos representantes do povo. Então, se eles querem conversar, que venha para a Casa do Povo e preste esclarecimento para todos que aqui estão. Não é conversar com o Sargento Hamilton, com o Fabiano, não. Não queremos um grupo fechado com o CEMIG, não. Pelo contrário, nós jogamos aberto para mostrar que a Casa do Povo aqui, nós somos imparciais, temos a transparência e a responsabilidade de fazermos aqui um fórum comunitário em prol da nossa comunidade de Araxá. Neste momento, eu passo a palavra ao vereador Roberto. Sargento Hamilton, quero te cumprimentar pela sua iniciativa de convocar esse fórum, lamentar a ausência, dos nossos convidados, que é o pessoal da CEMIG, lembrando que o pessoal da Prefeitura não são convidados, são convocados, eles são obrigados a vir de acordo com o regimento interno e deveria ter alguém representando a Prefeitura aqui nesse momento. Cumprimentar a doutora Valquíria pelo seu esforço na realização desse fórum aqui na Câmara Municipal, o trabalho que é feito de forma constante e prazerosa, viu, pela sua dedicação, seu idealismo em prol da realização desses fóruns comunitários. Eu só tenho uma preocupação, Sargento Hamilton, eu espero que a Prefeitura não venha se tomar conta da iluminação pública de Araxá, porque a Prefeitura não tem feito nem a parte dela. Imagina
pegar esse serviço ainda que a CEMIG faz e já faz de forma precária, ainda cair na mão das prefeituras. Então, a tendência é piorar mais ainda, não que a CEMIG esteja fazendo um bom serviço, já é um serviço de ruim qualidade. Agora, passar para a prefeitura é pior ainda. Então, eu queria aqui registrar meus cumprimentos, né, pela sua iniciativa, agradecer meus companheiros vereadores, cumprimentar o senhor Lamberto, que já esteve aqui várias vezes com a gente, e esperamos que da próxima vez a CEMIG venha aqui explicar para a população o seu trabalho em prol da comunidade. Obrigado, Roberto, pelas palavras. Gostaria de agradecer aqui também o Germano, que me lembrou que, viu, Eustáquio, às vezes essa transição de passagem do serviço da CEMIG para a prefeitura, parece, eu não tenho certeza, é uma transição feita direto do governo do Estado com o prefeito municipal. Mas, claro, nós vereadores que representamos o povo, nós queremos tomar conhecimento, como o Roberto falou, é fácil, passa a bola para o outro e depois a execução. Como é que vai ser? Sabe o que vai fazer? E aí? Então, a responsabilidade também é nossa como vereador e, com certeza, nós vamos buscar resultados sobre isso aí. Neste momento, agora, eu passo a palavra ao vereador Juninho da Farmácia. Boa tarde, Sargento Hamilton. Em seu nome, eu cumprimento os demais colegas vereadores. Quero cumprimentar aqui o público presente, na pessoa do Chico Amando, ex-vereador dessa casa e amigo nosso particular. É um prazer tê-lo conosco aqui. Queria cumprimentar também o pessoal da Associação Rural Campo Aberto, que nós sabemos da preocupação, enquanto produtor rural também, da falta de energia. Eu acho que existe uma negativa muito grande da CEMIG com relação a vocês. Eu acho que tirar o leite sem energia hoje, né, primeiro que já não tem o treino, e a quantidade de leite hoje é muito maior que no passado, e a falta de energia, quando acontece no setor rural, demora-se muito a resolver, principalmente à noite, nas dificuldades que tem. Então, fazemos cor a palavras de vocês, na dificuldade que vocês têm, e naquilo que a CEMIG não faz para vocês. E queria parabenizar a sua preocupação, Sargento Hamilton, com relação a esses problemas, não só do setor rural, mas também da cidade de Araxá, da má prestação de serviço e também dessa falta, talvez, de educação. Eu acho que, primeiro, se faz um convite para vir a essa casa, depois é uma convocação. E nenhuma das duas maneiras aconteceram, e eu acho que é um órgão estadual, mas também é um órgão que presta serviço ao município e deveria dar essa atenção. Se não desse atenção o município de Araxá, mas deveria vir alguém da esfera estadual. Estamos preocupados com essa situação, como eu disse, principalmente do setor rural nesse período de chuvas, que qualquer raio a energia cai e as dificuldades são imensas. E gostaria, né, que quando chegassem essas respostas, se chegarem, né, por bem ou por mal, que nós tomássemos conhecimentos para que a gente seja companheiro de Vossa Excelência para as cobranças devidas nesse sentido. Faço cor às palavras do Roberto também, no que diz respeito à doutora Valquíria, na formulação dos fóruns. Eu acho importantíssimo esses fóruns comunitários, mas tem que ter alguém para agilizar, para convocar, e isso ela faz com muita presteza. Então, parabenizo e agradeço você por essa oportunidade de manifestar nesse fórum, nessa tarde de hoje. Obrigado, Juninho, pelas palavras. Eu gostaria de constanhar a doutora Valquíria. Muito obrigado ao Roberto pelo lembrete que a prefeitura não é convidada, ela é convocada. E deixar bem claro em ata que a prefeitura, através do seu representante, o secretário municipal de desenvolvimento urbano, o senhor João Bosco Bois, após ser convocado, não compareceu e também não mandou nenhum representante. Deixar bem claro, registrado aí, porque, como foi falado, eles teriam que estar aqui presentes sim, porque é o executivo executando aquilo que o legislativo está pedindo em prol do povo de Araxá. Cumprimento também o senhor Francisco, né? Obrigado pela presença de Vossa Excelência aqui na Casa do Povo. E neste momento agora eu gostaria de ouvir aqui o público presente, através do senhor Lamberto e também através de dona Maria de Fátima Barbosa Vaz, que é a presidente da Associação Rural do Campo Aberto e região. Então, primeiramente, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Lamberto Fontes, porque também tem alguma coisa a falar com relação à CEMIG. Boa tarde aos senhores vereadores, aos presentes. Eu acho que da mídia tem muito pouca gente aqui, porque certamente a mídia araxaense, que é amordaçada pelo dinheiro público, já deve ter tido conhecimento que a CEMIG não teria presença aqui, como ela não teve na ação que eu estou contra ela,
no Fórum de Pequenas Causas para prestar-me contas de algumas questões bem pontuais do que ela anda fazendo em Araxá. A minha questão com a CEMIG é muito pontual. Eu descobri em 2011, por um defeito que houve em minha residência, que a CEMIG estava com uma cobrança abusiva com a chamada popularmente taxa de iluminação pública, que é o custeio, né, que mudou de nome porque era taxa, constitucionalmente não podia ser assim, e há uma lei federal que instituiu nacionalmente que as prefeituras é que iam legislar sobre os valores a serem cobrados no custo, né, da iluminação pública. E eu tive a satisfação de poder constatar em algumas contas, quando eu tive essa percepção, algumas contas de pessoas conhecidas minhas, que chegava a 60% de cobrança da taxa de iluminação pública em cima do consumo. Por que que isso acontece assim em Araxá? A prefeitura tem aqui, desde o tempo do Antônio Leonardo Lemos Oliveira, o prefeito, e não foi modificado os percentuais, que vão de 3% para quem consome de 51 a 100 kW, até acima de 500 kW, que chega a 13% de cobrança sobre o consumo, que é muito claro. A contribuição para custeio de serviço de iluminação pública será calculada mensalmente sobre o valor da tarifa de iluminação pública vigente, subgrupo B4B, devendo ser adotados os seguintes percentuais nos intervalos de consumo. O que a CEMIG faz oportunisticamente? Ela estabeleceu um valor fixo nesses intervalos. Por isso é que eu achei percentual de 60% de pessoas humildes que ficam tentando economizar, pagam mesmo aquele que consome muito, pagando 60% numa conta sobre o seu consumo de energia elétrica, enquanto teria que pagar 3%. Teve num caso de uma conta que o valor seria de 29 centavos o percentual pela lei, a CEMIG cobrou R$5 e pouco. Quer dizer, há uma discrepância muito grande entre a lei e o que a CEMIG faz na cobrança da taxa de iluminação. Eu acho que a Câmara tinha que abraçar essa questão. Até uma ação popular teria que ser aberta contra a CEMIG nesse abuso inconstitucional. Porque uma pessoa que fica tanto querendo economizar na energia elétrica, paga a mesma coisa porque é um percentual fixo. Ela não pode fazer isso, isso é inconstitucional. Ela iguala todo mundo e as pessoas são diferentes. Os consumidores têm que pagar por aquilo que compram, aquilo que consomem. A taxa realmente fixa, essa CIP fixa, é um abuso que a CEMIG está cometendo contra os consumidores araxaenses. Agora, há questões até relevantes no que o sargento Hamilton está questionando com a CEMIG, não é? Agora, chegou ao ponto deles retalharem tanto contra mim, porque eu pedi explicações à presidência da CEMIG, pela lei da transparência, me prestar conta, como jornalista e cidadão, do que eles gastam em publicidade no Brasil e no exterior. Não responderam, não estão nem aí, eles nunca virão aqui para fazer esse fórum com vocês. Não virão. Assim como lá na audiência estão requerendo um outro foro. Eles querem jogar num foro acima, porque existe um conluio judicial com o governo do Estado nesse momento. Nós temos no Estado de Minas Gerais governo de um só poder. Ele assambarcou para ele todas as instituições inerentes ao judiciário
para se proteger. Você vê que isso é um absurdo o que acontece dentro do Ministério Público, da Defensoria Pública do Estado. Há um conluio para proteger o governo. A CEMIG é cheia de processos contra ela e contra o seu presidente, que é o homem que tem processo contra ele por falcatrua. É o que nós temos no estado de Minas Gerais. Esse estado de coisas, de ladrões ocupando o poder, e ninguém faz nada. Ninguém faz nada, é como Araxá. Um prefeito tem não sei quantos processos, não acontece nada. É um absurdo. Se essa Câmara não fizer alguma coisa para defender o povo, quem é que vai fazer? Vocês foram eleitos para defender o povo. Essa situação dessa cobrança, gente, isso aqui é totalmente inconstitucional. É um abuso tirar de gente pobre, de gente aposentada, o que ele tem para comer. É um abuso. E a CEMIG não veio, viu, Sargento Hamilton, e não virá. E tudo que você fizer daqui para frente, eu gostaria de republicar no meu blog, tá? Para lhe dar um apoio, porque, felizmente, eu tenho um blog hoje nacionalmente muito lido até pela imprensa nacional. Tá? Muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que vocês têm que abraçar essa causa junto com o Sargento Hamilton, porque há um abuso constante dessas empresas em usurparem dos pobres de nossa cidade o que eles não têm. Obrigado. Viu? Obrigado, senhor Lamberto, pelas palavras. Para mim será um prazer o senhor fazer a reprodução no seu blog tudo que está sendo noticiado à tarde de hoje. Eu gostaria também de pedir à doutora Valquíria que coletasse depois do senhor Lamberto as suas perguntas, seus questionamentos, para que possamos enviar junto com o nosso questionário de perguntas para a CEMIG Belo Horizonte. Eu gostaria agora de passar a palavra aqui à presidente da Associação Rural do Campo Aberto Região, Maria de Fátima Barbosa. Em primeiro lugar, meu cordial boa tarde a todos. E eu gostaria de parabenizar o Sargento Hamilton pela iniciativa, que essa força para nós é muito importante, porque, além de tudo, o fazendeiro, o pecuarista, ele já é um grande sofredor. Ele trabalha no sol, ele trabalha na chuva. Ontem eu tive informação de que a CEMIG falou que 8h50 a luz ia retornar ao normal. Pessoas idosas, crianças, esperaram esse horário para tomar banho, voltaram a ligar porque a luz não chegou, ficaram até meia-noite, então houve assim um tumulto e eu conto, em nome da associação, em nome de todos os fazendeiros da região, eu conto com o Legislativo de Araxá para dar essa força, porque isso vem acontecendo, não é esse ano, não é um mês, isso vem acontecendo já tem uns 10 anos, e a gente está sofrendo muito, e só com o apoio e a força de vocês que nós vamos conseguir solucionar esse problema. Boa tarde, muito obrigada. Agradeço as palavras, Maria de Fátima, e mais uma vez orientar para que você faça um boletim de ocorrência narrando todos os fatos que estão ocorrendo na região rural, para que depois vocês possam, uma ação coletiva ou individual, entrar com uma ação contra a CEMIG, porque eu recebi a notícia amanhã de hoje, inclusive falei a respeito da falta de energia, fazendeiro tendo prejuízo, leite azedou, não teve como ordenhar, enfim, não deixe para depois o que você tem que fazer hoje, que é o boletim de ocorrência, procurar o batalhão e para entrar na justiça contra a CEMIG, porque se você não pagar a sua energia, eles vão cortar, e se você não pagar, eles vão para a justiça contra você. E para encerrarmos agora este fórum comunitário, eu gostaria de fazer uma leitura de um texto, o qual eu iria fazer no início, mas faço questão de fazer no final. É com prazer que receberíamos aqui os funcionários da CEMIG para debatermos com pertinência a questão dos serviços prestados nessa cidade, bem como assim poderiam esclarecer a falta de iluminação nas vias públicas de Araxá e também, claro, a falta de energia que está ocorrendo com frequência na zona rural. E também serviços prestados, questões essas que nos motivou a requerer este fórum em meados de fevereiro deste ano, fato que me foi solicitado e muito foram as reclamações que este vereador pôde observar. Como propositor deste fórum, acredito que a oportunidade que iríamos proporcionar junto à CEMIG seria de grande ganho para a nossa cidade, uma vez que a parceria sempre foi a nossa intenção. Neste contexto,
precisamos de nos despir de quaisquer vaidade e nesta oportunidade que gostaríamos de receber a CEMIG, para que junto desta casa pudéssemos traçar e ajustar planos e caminhos para uma cidade mais cheia de luz. Não queremos radicalismo, pois entendo que a parceria e os ajustes são fundamentais para a nossa cidade. A questão da CEMIG em nossa cidade vem sendo debatido exaustivamente há anos e cabe a nós, não apenas como representantes do Legislativo, mas essencialmente como representantes do nosso povo, buscar respostas e tantos questionamentos que somos submetidos. Se me permitem, não estou julgando precipitadamente as responsabilidades da CEMIG ou do Executivo, e nem mesmo menosprezando os benefícios, ainda que pequenos, mas acho que é chegado a hora de agirmos com mais clareza para que sejamos dignos tanto no trabalho, que é o sustento da família, como na consciência dos grandes empreendedores e responsáveis que prejudicam uma população inteira. Precisamos de soluções imediatas e não de campanhas, como a gente tem observado muito aí na mídia. Somos capazes de entender que toda mudança corre um risco de trazer consequências sérias, mas o principal é que os responsáveis encontrem o caminho e solução para sanar problemas antes de implantá-los, uma vez iniciado o problema e não havendo um retrocesso no projeto. É necessário, eminentemente, que seja solucionado com eficácia, mostrado a nós que medidas foram tomadas. Estou me referindo aqui com relação aos trabalhos que foram realizados na Avenida Antônio Carlos. Depois temos problemas, solucionaram, mas não trouxeram para nós o que eles fizeram, como foi, como eles sanaram aqueles problemas ali na Avenida Antônio Carlos. E também nós não podemos nos embrenhar na situação e nos mantermos inertes. Temos que ter dignidade para viver bem, com segurança, com sustentabilidade, com respeito à taxa e serviço que pagamos. E para isso, precisamos saber como serão as medidas a serem tomadas, visando eliminar os inúmeros problemas causados por esta empresa chamada CEMIG. E com essas palavras, eu gostaria aqui de encerrar o Fórum Comunitário e dizer para vocês que será feito um questionário, estaremos enviando para toda a mídia, principalmente para os órgãos competentes. E pode ter a certeza, nobres vereadores, meus amigos e toda a comunidade, imprensa presente, o mais tardar até fevereiro, vocês terão uma resposta do que foi falado aqui neste Fórum Comunitário. E nada mais a declarar, nada mais a falar, declaro aqui encerrado este Fórum Comunitário. A todos vocês, nosso muito obrigado e tenham a todos uma boa tarde.